Elaine, vamos lá para mais uma semana maravilhosa, com vários insights, várias motivações, várias intuições aqui, e vamos embora, né, gente? Cocriar dias bons, dias melhores, dias produtivos, né? Então, antes de começar, vou convidar vocês para a gente já fazer a nossa sintonia inicial, para que a gente fique todo mundo na mesma página, né? E para a gente também poder aqui juntos, né, com a nossa divina presença eu sou, com os nossos anjos de guarda, com os nossos mentores, com os nossos guias, de mãos dadas com a espiritualidade, né? Que é isso que a gente vem fazer nessa nova era, né? É uma nova era onde nós tomamos consciência que existe um mundo espiritual e que é um mundo espiritual que não está lá no altar, né? Não está lá pregado na cruz, não está lá no altar. É um mundo espiritual que está do nosso lado, de mãos dadas, por isso que a gente chama de guia, porque eles estão nos guiando, nos orientando, respeitando o nosso livre-arbítrio sempre, né? A nossa decisão, a nossa vontade predomina, né? Porque nós estamos nesta vida justamente para exercitarmos o nosso livre-arbítrio, as nossas escolhas e aprendermos através deles. Então, a espiritualidade amiga, né? A nossa família de alma, que a gente costuma chamar, eles respeitam as nossas vontades, as nossas decisões, eles nos orientam porque estão em degraus mais elevados do que o nosso e têm uma visão do horizonte mais limpa do que a nossa, né? Quando a gente sobe alguns degraus, a gente não vê um pouquinho melhor? É assim a espiritualidade, né? Eles estão num patamar diferente do nosso e avistando lá na frente o que nós vamos encontrar. Não como algo que eles estão adivinhando nem nada, mas eles estão vendo, né? Então eles nos orientam, nos amparam, nos fortalecem, ficam ao nosso lado, nos inspiram, nos intuem, para que nós tomemos decisões mais acertadas, né? E não só referente aos nossos destinos e às nossas questões pessoais, mas em todo o caminho, né? A gente costuma dizer que quando a gente passa a catraca no serviço, né, a espiritualidade não fica do lado de fora, ela entra com a gente. E nós estamos ali sendo inspirados justamente para fazer coisas melhores, né? Para fazermos coisas mais sustentáveis, para cuidarmos do nosso planeta, para cuidarmos do próximo. Quando a gente vai fazer uma massagem, né, Dona Yoshiko, a espiritualidade não fica do lado de fora. Aquela que está ali junto, trabalhando, ela vem junto. E nos nossos laços familiares também, né? Então, nós estamos aqui justamente desvendando essas situações, entendendo que nós não estamos sozinhos, mas do lado material da vida e encarnados, somos nós que estamos aqui, bem encaixados na matéria, colocando a mão na massa, tendo contas a pagar, né? Tendo coisas a fazer. Então, manifestar os milagres caberá a nós. Então, essas segundas-feiras de meditação, elas realmente vão ressoar na nossa vida, vão ressoar no nosso dia a dia, quando nós estabelecermos um compromisso com a gente, né? E o nosso compromisso é com o quê? Com a nossa luz, com a nossa alegria de viver, com a manifestação dos nossos milagres, né? Quando eu falo manifestar milagre, é que a gente normalmente eleva o pensamento a Deus e a gente pede um milagre, né? A gente fala, Deus, por favor, eu estou precisando de um milagre, eu estou precisando de uma solução na minha vida. E Ele vai mostrar para a gente, mas quem vai manifestar, quem vai executar, somos nós. Né? Ele não vai vir aqui manifestar pela gente, ele vai facilitar, ele vai mandar para a gente pessoas que vão facilitar nosso caminho, né? Deus conversa com a gente através de amigos, através de familiares, através de livros que chegam até as nossas mãos sem a gente entender como aquilo aconteceu, através de cursos que aparecem na nossa frente. Deus vai conversando com a gente de diversas formas, né? Mas nem Deus tira o mérito de nós
manifestarmos, de nós fazermos. Então, ele ampara, ele faz tudo, mas quem põe a mão na massa e executa somos nós. Então, essas segundas-feiras, a gente precisa, no decorrer da nossa jornada, desenvolver esse compromisso com a gente mesmo, né? De quando a gente não está muito bem, a gente resgatar a nossa alegria. De quando a gente não está muito motivado, que a gente encontre motivação no nosso caminho. E as segundas-feiras é um convite a isso, né? Segunda-feira em inglês é Monday, né? É o dia da lua. E a lua é a senhora das emoções. Por isso que a gente fica tão assim na segunda-feira, né? A nossa emoção balançando, né? E então fica aí a reflexão, né? Da gente ancorar essa energia positiva desde o início da semana, no domingo, né? Com Arcanjo Miguel, na segunda-feira com São Francisco, né? Que ele que traz aí o raio dourado, né? A chama dourada, que é a chama da segunda-feira, é de São Francisco de Assis. Então, que a gente tenha, né, essa força, né? E a segunda-feira é um dia que nos convida, dentro do que a gente aprende com a grande fraternidade branca, é um dia que nos convida a refletir sobre alguns aspectos, né? E um deles que eu separei aqui, né, é um dia que nos motiva ao resgate ao resgate e ao desenvolvimento, né, da nossa sabedoria, a nossa alegria, ao nosso silêncio, né? Que o silêncio conversa com a gente. Quando a gente faz silêncio, ele conversa com a gente, né? A expansão do nosso conhecimento, então passa por investir no saber, né? E muito além disso, a prática dos nossos aprendizados, que a gente não fique só no campo das ideias, mas que a gente pratique esses saberes, né? A objetividade, ao saber ouvir e ao saber falar. E ensina também para a gente a humildade e o discernimento. E nos convida a ter uma relação mais equilibrada no campo da matéria e no campo das emoções, no que se refere ao apego e ao desapego e à abundância, tanto em termos materiais quanto em termos emocionais, né? O equilíbrio é isso que nos sugere. Mas é uma manifestação que é uma escola de saber, né? Porque as chamas da fraternidade branca são escolas de saberes que nos convida a manifestar, que a gente saia do campo das ideias e que a gente coloque em prática mesmo, né? Porque senão a gente entra numa situação onde as situações se reapresentam, né? Como se todos os dias eu tivesse os mesmos problemas, parece que não resolve, né? Mas por quê? Porque eu estou naquela roda até eu ir para uma próxima situação. E está tudo bem, né? Mas a gente precisa pôr um pouquinho de energia nesse aspecto. E vocês vão ver que... E conexão com o bem, né, gente? Porque se conectar com as coisas não tão boas, tá fácil no mundo de hoje. É só ligar no noticiário, né? Tá facinho a gente se conectar com coisas que não são tão boas. Mas nós precisamos sempre nos lembrar que o mal está a serviço do bem. E confiar. Confiar é um passo mais... ouso dizer que é um passo além da fé. Porque a fé eu sei, mas a confiança, eu confio, Deus está ali, ele não falha, né? É um ato a mais. E o mal está a serviço do bem, sempre. Mas eu não posso sentar e esperar. Eu tenho que agir no bem, pensar no bem e ser o bem. Bom? Então, vamos fazer nossa conexão, que hoje essas coisas mexeram bastante, né? E são as intuições que vêm, e é isso mesmo, tá tudo certo. E a gente precisa colocar. Deixa eu pôr um outro aqui que eu gosto bastante, né, gente? Que eu já usei bastante aqui nas meditações. Eu estou ouvindo muito aquele grupo Sevatril. Acho que eu já coloquei para vocês, mas eu vou colocar de novo, tá bom?
no grupo, vou colocar para gente, porque tá muito gostoso ouvir o Serva-Trio. Mas eu vou pôr agora o William Augusto, uma música mais instrumental, para a gente fazer nossa conexão, tá bom? Já vai tocar. Então vamos lá. Eu convido vocês a sentar confortavelmente, a alinhar sua coluna, deixar bem ereta, colocar seus pés no chão, se for possível. Se não, sente-se confortavelmente, deite-se confortavelmente, o que for mais agradável para você. Fecha seus olhos, eleve o seu pensamento, concentrando-se no seu coração. E sinta uma grande luz te envolver, é o abraço de Deus. Então, 1, 2, 3, inspira, segura, solta. Mais uma vez, inspira. Segura. Solta. Solta o peso do seu corpo. Solta tudo. Solta tudo que você não quer mais que te acompanhe. Solte seus medos, solte suas dúvidas, solte seus ressentimentos, solte suas mágoas. Solte tudo isso que não soma, solte tudo isso que está travando a sua jornada, que está te deixando paralisado aonde você está. Liberte-se das amarras e vamos rumo a Deus Pai e Mãe com confiança que Ele nos ama. Mais uma vez, 1, 2, 3, inspira. Segura, solta. Elevemos nosso pensamento a Deus, Pai, Mãe, Olorum, Criador de tudo e de todos, meu Senhor. Nós agradecemos, agradecemos e agradecemos a permissão e a possibilidade de nos reunirmos em mais uma semana, Senhor, para ancorarmos a Tua luz, para ancorarmos o Teu amor, para ancorarmos a Sua alegria. Pedimos as bênçãos, a proteção e as mãos dadas dos nossos anjos, arcanjos, Elohims, do nosso mestre amado Jesus, arcanjo Miguel, dos elementais da natureza, fogo, terra, água, ar e éter, dos nossos guias falangeiros, amados e sagrados orixás, para que se cumpra em nós a vontade divina. Agradecemos, Deus Pai e Mãe, por tudo que nos faz e rogamos a Ti, Senhor, sua bênção, o Teu abraço, o Teu calor. Rogamos a Ti, Senhor, que o Teu amor conforte o nosso coração. E pedimos a Ti que possamos a cada instante ser um pouquinho melhores do que no momento anterior. Rogamos a Ti, Senhor, que durante toda a prática desta noite, a nossa casa seja harmonizada, o nosso lar se transforme num verdadeiro lar. Pedimos a Ti, Senhor, que dentro dos nossos lares more o amor, a harmonia, o respeito mútuo, a prosperidade à mesa e a prosperidade ao espírito. Rogamos a Ti, Senhor, que cada pessoa aqui presente, encarnada e desencarnada, possa, passo a passo, desvendar a sua verdade, ir retirando paulatinamente o véu da ilusão e acessando os novos saberes, ou os saberes que estão adormecidos em sua alma, de acordo com o seu momento evolutivo, meu Pai, para que o nosso mental dê conta, para que as nossas emoções fiquem equilibradas. E passo a passo, vamos cuidando de nós, vamos entendendo os nossos sim, sims e nãos, nãos, aquilo que me acolhe, aquilo que me agrada. Vamos aprendendo, Senhor, a nos conhecermos, como o Mestre Jesus nos ensinou e sempre recomendou. Conhece-te a Ti mesmo. Rogamos a Ti, ó Senhor, que do centro do universo desça o tubo de luz azul de Arcanjo Miguel e nos envolva na sua proteção. Na planta dos nossos pés, plataforma de luz violeta
que transmuta e purifica tudo em nós e ao redor, que não seja harmonia, equilíbrio, paz e luz. No alto da nossa cabeça, um grande sol dourado, a nossa divina presença de Deus, eu sou a nossa centelha divina, que me lembra a todo instante que eu sou paz, eu sou luz, eu sou amor. Eu sou o poder da cocriação em ação. E eu abro meu coração num grande sol rosa, irradiando ao espírito Gaia, ao centro da Mãe Terra, e reverberando 3 metros à frente e ao redor, amor incondicional, amor incondicional, amor incondicional. Ancoremos a nossa luz, ancoremos a nossa força, ancoremos o nosso compromisso em cada dia, em cada gesto, em cada atitude, sermos mais leves, sermos mais amorosos, sermos mais compreensivos e, ao mesmo tempo, verdadeiros conosco, dizendo os nossos sims, os nossos nãos e, principalmente, manifestando a nossa verdade na Terra, com respeito ao próximo, com respeito às escolhas de cada um. Assim é, sela, Senhor, está feito. E com a prece que Jesus nos ensinou, nós pedimos licença para abrir essa segunda-feira de meditação, certos que ao encerramento dela estaremos melhores do que quando aqui chegamos, que voltaremos aos nossos lares melhores do que de quando lá estávamos, e voltaremos a ser para nós e para os nossos um alicerce forte, uma luz de Deus, simples, amorosa, leve e alegre. Que tudo que chega em nós de forma turbulenta encontre em nós a paz para continuar. Pai nosso que estais no céu e em toda parte, santificado seja o seu santo e amado nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas ofensas, na medida em que nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em novas faltas e livre-nos de todo o mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Graças a Deus, obrigada, meu Senhor, graças a Deus. Pedimos também a toda a egrégora, né, que está aqui presente, que possa percorrer todos os nomes que foram encaminhados para a oração, possa percorrer todos os lares, possa instaurar a luz. Assim é, sela, Senhor, está feito. Arcanjo Miguel, que trabalhais para o resplendor da verdade, que a vossa proteção permaneça conosco. Nós a receberemos sempre com muito amor, honra e privilégio. Permita que caminhemos com dignidade e afastai de nós ideias ruins. Fazei de nós amigos que saibam discernir, compreender e jamais julgar. Ajudai-nos contra os nossos inimigos espirituais e materiais, conscientes e inconscientes, e os expulse, pois a verdade é o vosso lema. Permita que a nossa intuição seja a vossa espada a nos proteger, e afastai de nós pessoas ou situações que possam nos induzir ao erro. O meu coração está ligado ao vosso, em amor, luz e energia que passam a ser a nossa verdade. São Miguel, fazei de nós mensageiros fiéis da verdade suprema. Nos guie, nos ilumine. Amém. Vamos respirar 3 vezes, mexer o nosso corpo, abrir os nossos olhos e voltar para o milagre do momento presente. Vamos lá. Então, vamos lá, vamos respirar. Vamos para a leitura de hoje. Deixa eu marcar os nomes rapidinho aqui. Marquei. Rapidinho, gente. Fiquei no papo aqui. E não marquei. Ótimo. Vamos lá. Vamos para o texto do Fonte Viva.
Eu estava com muita vontade de falar essas coisas hoje, porque foi me tocando assim durante todo o dia, sabe? Durante o dia vem as coisas que a gente precisa falar, refletir, pensar. Quem tá aqui, vocês sabem o quanto que eu gosto da prática de ter um diário, né? Um caderno de anotação, essas coisas são muito importantes para o nosso autoconhecimento, né? Quando a gente vem aqui nas segundas-feiras, a gente tem insights, a gente tem vivência com a nossa espiritualidade, né? A nossa família de alma. Cada um de nós tem a sua família de alma. E a gente sai com algumas percepções, com alguns aprendizados, com algumas coisas que a gente quer fazer no dia a dia. Então, tome nota disso, né? Anotem isso. Às vezes não é um caderno, mas é um bloco de notas no celular, né? Anota essas coisas. Aí, daqui a um tempo, a gente vai revisitar, a gente vai falar assim: nossa, olha como eu pensava, estou tão diferente hoje, já avancei, né, alguns passos, né? Ou, olha, eu ainda estou com essa questão, preciso dar um pouco mais de foco, né, resolver, né? Mas eu acho muito importante para a gente realmente entender o nosso, nos conhecermos, né? Essa prática, tá bom? E aí o texto de hoje, do Fonte Viva, né, que é o texto, livro do Emmanuel, o meu é velhinho, velhinho, Chico Xavier, é o texto 35, Entendamos o Bem. Então vamos ver o que o Emmanuel trouxe para nós aqui. Ele pensou uma frase, né, de Romanos, capítulo 12, versículo 21. Ele falou assim: não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Repara que em plena casa da natureza, todos os elementos em face do mal oferecem o melhor que possuem para o reajustamento da harmonia e para a vitória do bem. Quando o temporal parece haver destruído toda a paisagem, congregam-se as forças divinas da vida para a obra do refazimento. O sol envia luz sobre o lamaçal, curando as chagas do chão. O vento acaricia o arvoredo e enxuga-lhe os ramos. O cântico das aves substitui a voz do trovão. A planície recebe a enxurrada sem revoltar-se e converte-a em adubo precioso. O ar que suporta o peso das nuvens e o choque da faísca destruidora torna a leveza e a suavidade. As árvores de frondes quebradas ou feridas regenera-se em silêncio, a fim de produzir novas flores e novos frutos. A terra, nossa mãe comum, sofre a chuva de granizos e o banho de lodo, periodicamente, mas nem por isso ela deixa de engrandecer o bem cada vez mais. Porque conservaremos, por nossa vez, o fel e o azedume do mal na intimidade do nosso coração. Aprendamos a receber a visita da adversidade, educando-lhe as energias para o proveito da vida. A ignorância é apenas uma grande noite que cederá lugar ao sol da sabedoria. Usa o tesouro de teu amor em todas as direções e estendamos o bem para toda parte. A fonte, quando tocada de lama, jamais se dá por vencida. Acolhe os detritos no próprio seio e, continuando a fluir, transforma-os em bênçãos no curso de suas águas, que prosseguem correndo com a brandura e humildade para o benefício de todos. Gente, não tinha texto mais apropriado, né? Para hoje. Eu ouso dizer que um dos mais bonitos que eu li aqui, né? Desde que a gente começou a ler, né? Porque nessa prática universalista aqui que a gente tem, nós amamos a natureza, né? Nós somos daquele que nós não precisamos de altares suntuosos, né? Se a gente tiver um cantinho na natureza, a gente já está entendendo Deus ali, né? Deus está na água, Deus está na floresta, Deus está no ar, Deus está em tudo, está nas ervas, né? As curas vêm das ervas, né? Nós entendemos a natureza assim.
E nós não estamos apartados da natureza, nós fazemos parte dela. Só que, como seres pensantes que somos, não que a natureza não seja, ela é, e talvez até num grau a mais que o nosso, mas nós estamos aqui para protegê-la, né, para respeitá-la e para entender o quanto ela influencia a nossa jornada e o nosso caminho. Então, se até na natureza cai tempestade, acontece de tudo, e ela volta a brilhar e ser bonita, não há de ser diferente com a gente. Né? Então, a gente precisa, às vezes, entender que aquela chuva forte vem justamente para lavar a nossa alma, né? Para lavar aquilo que precisa ser lavado. Né? Aquele vendaval, né? Da Senhora dos Ventos, ele vem para colocar direção no nosso caminho. Né? Os ventos nos direcionam. Né? Os ventos colocam ali uma situação para a gente. A terra, né, onde está a raiz das árvores, vem justamente para trazer para a gente a ponderação, né, raízes, né, e ao mesmo tempo nos mostra, né, que quem não tem raízes corre o risco de não florescer, né? Então aí vem algumas analogias que a gente pode fazer, né, em criar raízes no nosso conhecimento, né? A gente pode, através do conhecimento, aprofundar as nossas raízes e as nossas raízes honrando os nossos ancestrais, aqueles que vieram antes de nós, os nossos avós, os nossos pais, os nossos bisavós, todos aqueles que percorreram um caminho que fez com que a gente chegasse aqui. Então, honrar os nossos antepassados faz com que a gente tenha raízes mais profundas, né? E quando a gente olha para a natureza conversa com a gente. E mesmo tudo que a gente acha que não tá bom, lá na frente a gente percebe que é o mal, muito entre aspas, a serviço do bem. Né? Porque o sol volta a brilhar, as flores voltam a florir novamente, as sementes vão germinar, né? O mar volta para o seu lugar, as águas voltam para o seu caminho, né? Tudo volta e tudo volta mais bonito, né? Mas nós precisamos confiar. E aí vem essa mensagem, né? Entendamos o bem. Muitas vezes, quando a gente está mergulhado no problema, né? Mergulhado na adversidade da vida, a gente não entende o bem, não. A gente fala assim, tá um horror isso aqui. Não vejo a hora de sair disso aqui, né? Que nem quando a gente está numa enchente, né? Você fala, não estou vendo graça nisso tudo, né? São as adversidades da vida. Mas quando a gente sai lá na frente, você fala, nossa, eu sou outra pessoa, né? Eu me conheço um pouco melhor, né? Eu passei por essas situações, ó, tô aqui, tô firme, tá tudo bem, né? Passei por essas adversidades que eu nem estava esperando, às vezes questões de saúde que a gente não estava esperando, questões financeiras que a gente não estava esperando, né? A vida tá toda controladinha, de repente dá aquela descontrolada, você não sabe por quê. São coisas que nos desestabilizam do lado material. Mas é aí que a gente tem que serenar, se conectar com a nossa divina presença, eu sou, que é Deus em nós. Eu sou é um dos nomes de Deus. Quando a gente saiu de Deus e veio para o lado externo da criação, Deus colocou dentro de nós uma centelha divina. A divina presença eu sou, ou mônada divina, como quiserem chamar, para dizer assim, eu estou em você. Então, nós temos essa parte perfeita dentro de nós que a gente não acessa. Né? Nós precisamos começar a nos conectar devagarzinho com ela. Né? Uma música que eleva nos ajuda, práticas de devoção nos ajuda, pensamentos bons, sentimentos bons, tudo isso nos conecta com o eu sou. Né? Outras práticas, né, quando a gente entra na maledicência, na desconfiança, não desconfiança não, no desânimo, né? Quando a gente vai na contramão, a gente se distancia do eu sou. Então,
fica um alerta aí, né? Quanto mais positivo eu estou, não é um mundo perfeito, né, gente? Não é porque as coisas pé no chão, a gente sabe, a gente está num mundo dual, coisas estranhas acontecem por aqui, né? Mas eu não posso dar a elas o valor maior do que tem que ser dado, certo? Eu tenho que, tá bom, ela tá ali, eu aprendi e tá tudo bem. Eu reconheço aquilo, mas a força maior tem que ser para o lado bom, para o lado do bem, porque Deus é bom, Deus é amor, Deus é o bem. É isso, gente. Alguém quer falar alguma coisa? Por favor, peguem a palavra. Tirem a palavra de mim, que hoje eu não estou sabendo desenvolver esse dom aqui, ó, do silêncio, que é uma das coisas que a chama dourada ensina para gente. Hoje eu estou ruim no silêncio. Podem falar, fique à vontade, eu vou beber uma água. Nos conectar com Deus que está dentro de nós. Deus nunca deixa de estar conectado com a gente, né? A gente que às vezes solta um pouquinho, né? Estou procurando aqui. Vamos ouvindo essa música. Já vamos deixando ela tocar nosso coração, ela nos envolver no seu amor. Como a gente vê, né, nos relatos de alguns livros que a gente lê, essas obras de arte, músicas, quadros, esculturas, às vezes, a maioria das vezes, eles nascem do lado espiritual, numa grandiosidade que a gente não consegue nem imaginar. E ela é canalizada para o lado físico, para a materialidade da vida. E a gente recebe aqui uma grande porção dela, mas uma porção que as nossas senso-percepções dão conta de acessar. Então, elevemos nosso pensamento a Deus, Pai, Mãe, Olorum, Criador de tudo e de todos. Nós te amamos, meu Deus. Nós rogamos a Ti, Senhor, nessa noite, o seu abraço, o seu amor, o seu carinho. Pedimos a presença, mesmo que à distância, mas que tenha um elo com o nosso mentor, com o nosso guia, ou com o nosso anjo de guarda. Rogamos a Ti, nosso anjo de guarda, que com suas asas esplendorosas possa nos abraçar e nos proteger, possa retirar do nosso coração toda e qualquer situação contrária à fraternidade divina, possa limpar todos os miasmas, formas, pensamentos negativas e nos ajudar a nos reconectar com Deus Pai e Mãe. Rogamos a Ti, nosso amado irmão, nós lhe amamos, lhes rendemos graças. Rogamos que harmonize os nossos corpos sutis, chegando até a matéria. Rogamos a Ti e a toda a espiritualidade benevolente dessa noite, que possa harmonizar os nossos chakras, esses vórtices energéticos, para que possamos captar mais plenamente do universo uma energia mais salutar, que nos mantenha equilibrado e motivado. Rogamos a Ti, nosso amado anjo de guarda, que nos lembre sempre que deslizarmos, para elevarmos a nossa frequência, para elevarmos a nossa vibração, através de uma música, através de uma leitura edificante, através do nosso silêncio. Que o nosso silêncio, meu Pai, nos traga a nossa mais bela voz interna. Aquele diálogo sincero, honesto e harmonioso
com a nossa divina presença, que nos harmoniza, que nos acolhe. Ela não tem julgamentos, ela não aponta dedos, não há culpados. Há apenas amor e acolhimento. Porque Deus entende que nós estamos numa grande escola. Estamos aprendendo e a roda da vida não para a gente aprender. A gente aprende errando, e errando a gente acerta. E o que é o erro? Será que ele realmente existe? Soltemos todas essas crenças limitantes, tudo aquilo que nos segura. E deixemos que essa energia salutar desse mentor, desse anjo de guarda, nos abrace, nos pegue no colo, nos harmonize. E ele vai sussurrando no nosso coração: está tudo bem. Está tudo bem. Repouse aqui por alguns instantes para que, no amanhecer do novo dia, tudo se renova. As compreensões surgem. A nossa mente começa a brilhar. E a gente começa a enxergar novas possibilidades. Aonde ela sempre esteve lá, mas nós não dávamos conta disso. E esse anjo da guarda, esse mentor, também vai fluidificando nossas águas. Ele veio com uma grande falange que agora está percorrendo os nossos lares, está harmonizando tudo. E com o nosso olhar espiritual, a gente consegue ver um pouquinho das paredes que brilham, dos objetos brilhando. Conseguimos vislumbrar as pessoas dentro dos nossos lares, sorridentes, leves, alegres. Podemos visualizar sempre a prosperidade à mesa e ao espírito. E nós vamos ampliando essa visão e vamos enxergando o nosso lar envolvido em luz, envolvido na luz dourada. E nós somos os senhores do nosso lar. Então somos nós quem determinamos o que entra, o que fica e o que sai. Então cada um de nós pode fazer as suas determinações. Eu, Andréa, determino que no meu lar more somente a harmonia, a paz, a tranquilidade, a motivação, a saúde, o respeito mútuo, o amor sincero, a verdade, a cura, a iluminação, a sabedoria. E toda e qualquer energia contra a fraternidade divina, que ao tocar os nossos lares se sinta motivada a mudar também, a se requalificar, a ser um pouco melhor, abandonar as suas más intenções e passar para o outro lado. O lado da luz, o lado do bem maior, o lado de Deus, Pai e Mãe. E invoquemos a luz, que as forças de luz iluminem a humanidade, que o espírito de paz se difunda pelo mundo, que o espírito da colaboração una todos os homens de boa vontade, aonde quer que eles se encontrem, que o esquecimento das ofensas por parte de todos os homens seja a tônica dessa época, que o poder acompanhe os esforços dos grandes seres, que assim seja e que cumpramos a nossa parte.
Visualizemos essa alma grupo envolvida num grande elo de luz, ativado pelos nossos amados guardiões e guardiãs, que estão fazendo toda a sustentação energética no decorrer dessa segunda-feira, que estarão conosco durante toda a semana, pisando com a gente nesse mundo tridimensional, nos ajudando nas escolhas da vida. E vamos elevar nossas mãos aos céus, pedir à espiritualidade que ative o chakra das nossas mãos. Coloquemos a mão direita em cima dos nossos corações e a esquerda sobre ela. Eu abençoo e curo cada célula do meu corpo e mente com uma nova vida, doando energia conforme estou respirando, nas cores puras e cristalinas do arco-íris. Eu exalo a pura luz branca que inunda o mundo por todos os lados que vou, como o sopro do fogo de Deus que se expande eternamente. Eu sou amor, eu sou paz, eu sou perfeição. Eu sou prosperidade, eu sou saúde, eu sou luz. Deus Pai e Mãe, nos faz simples aos seus olhos e aos nossos sentidos. Que a humildade seja a nossa espada e que possamos, nesse instante, lidar melhor com termos de desapego e abundância. Que possamos gradativamente entrar dentro da frequência da suficiência, onde nada me falta e nada me sobra, onde tudo que tenho é o suficiente para manifestar todos os nossos projetos, onde tudo que temos é o suficiente para mantermos aqueles que amamos e honrarmos os nossos compromissos. Rogamos a Ti também, ó Senhor, que possamos lidar com as questões emocionais de uma forma mais madura, de uma forma mais equilibrada e que gere saúde em nós e em todos. Que São Francisco, Mestre Kuthumi, possa nos abraçar e trazer a seu amor, sabedoria junto de nós. Senhor, fazei-me instrumento da sua paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que levemos a fé. Onde houver erro, que levemos a verdade. Onde houver desespero, que levemos a esperança. Onde houver tristeza, que levemos a alegria. E onde houver trevas, que levemos e canalizemos a luz. Mestre, fazei-nos que procure mais, consolar do que ser consolado, compreender do que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe e é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que viveremos para a vida eterna. Assim é, sela, Senhor, está feito. Graças a Deus. Obrigada, meu Senhor. Graças a Deus. E visualizando nossos lares envoltos em luz, vamos entregando a espiritualidade e expandindo essa energia. Essa luz vai crescendo, envolvendo os nossos vizinhos e estimulando-os para que atinjam a sua verdade também. Ela vai ampliando, percorrendo as ruas do nosso bairro, tocando todas as pessoas que passam por ali para se reconectarem com o bem maior. Vamos entregando a espiritualidade, um pouco do nosso fluido vital, para que possa ser direcionado aos hospitais, às casas de repouso, orfanatos, todos aqueles que não têm um leito, que possam ser amparados por essa energia salutar. E essa luz vai ampliando, envolvendo o nosso bairro. Vamos visualizando o nosso bairro envolto em luz. Vai ampliando para a nossa cidade, para o nosso estado, para o nosso país e para o nosso planeta Terra. Visualizemos o planeta Terra envolto num grande arco-íris, azul, dourado, rosa, branco, verde, rubi,
violeta que se expande e transmuta a tudo e a todos. Assim é, sela, Senhor, está feito. Mais uma vez, inspira, solta. Perceba a sua divina presença de Deus Eu Sou, que é um sol em cima da sua cabeça, se deslocando e se colocando em cima dos seus olhos, do seu chakra frontal, envolvendo o seu coração, descendo mais um pouco, equilibrando você por completo. Visualizemos nossos corpos envoltos na chama branca da paz. Círculos brancos de luz. E vamos respirar 3 vezes para ir preparando para voltar. E com a bênção final, nós encerramos essa segunda de meditação. Que a paz de Deus paire sobre nossos lares, possa o amor divino estar em nossos corações, que a luz cósmica flameje em nossas almas e a sabedoria em nossas mentes. Possa a força do Altíssimo vitalizar cada membro dos nossos lares, que a saúde e o bem-estar divino se manifestem em nossos corpos, que são as vestimentas com que agora nos envolvemos. Que a graça de Deus nos preencha em nossos atos de adoração e possam os dons do Absoluto serem expressados através de nossas consciências. Que a plenitude e a vitória do nosso plano divino selem a nossa passagem pela Terra. Que assim seja e que cumpramos a nossa parte. E com a prece que Jesus nos ensinou, nós pedimos licença para encerrar essa meditação, certos que no desdobramento do nosso sono físico teremos novas repercussões, novas inserções energéticas, amparados pela espiritualidade superior. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em novas faltas e livre-nos de todo o mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Graças a Deus, obrigada, meu Senhor, graças a Deus. Vamos respirar profundamente. Mexa no seu corpo, no seu cabelo, nos seus olhos, no seu braço. Perceba como essa máquina, né? Esse corpo, ele é perfeito. Ele que nos permite viver nesse mundo. Obrigada, Deus, pelo nosso corpo. Obrigada, Deus, pela oportunidade. Obrigada, Deus, por todas as adversidades. Obrigada, Deus, por todas as bênçãos. Obrigada, meu Senhor, por todas as oportunidades. Obrigada, Deus. Eu te amo, Deus. Eu quero Deus na minha vida. Muito obrigada. Respira. Mexa o seu corpo, abra os seus olhos e retornemos para o milagre do momento presente. Graças a Deus.